Batalha espiritual na família. Como a família pode detectar a batalha espiritual? Como saber que ela está em meio a uma batalha espiritual? Quais são os sinais que ela pode detectar que realmente está acontecendo isso? Também esse tema que eu quero hoje aqui compartilhar com você, que é de suma importância para a sua casa. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito ainda, e tocar no sininho da notificação, para que todas as vezes que a gente colocar um vídeo aqui no ar, o YouTube vai te notificar automaticamente e assim você vai poder acompanhar nossos vídeos aqui e ficar por dentro, se edificar ainda mais nessa instrução a respeito da batalha espiritual. Pois bem, então esta é a pergunta que eu quero aqui fazer, dar uma resposta simples e clara para você. Qualquer família, em primeiro lugar, ela passa por batalha espiritual. Por quê? Ah, pastor, minha família é tranquila, tem paz, não tem briga, não tem nada. Ok, mas tem batalha sim. Deixa eu explicar. Primeira coisa, para você poder detectar os sinais de que há uma batalha espiritual dentro da família, há duas maneiras de fazer essa averiguação, de detectar isso. Primeira, é entendendo que há dois níveis, há duas formas de uma pessoa ser atacada, ou a família ser atacada, dentro do contexto de batalha espiritual. A primeira é a maneira direta que ela pode ser atacada. Se esse ataque é de forma direta, certamente a tua família está dentro do contexto de batalha espiritual. E que ataque direto é este? Acontece por meio da possessão e opressão maligna. Ou seja, é quando um membro da família, né, até toda a família, ela tem sempre um processo de possessão. As pessoas ficam possessas, né? Ela fica o tempo todo possessa, e isso realmente é um sinal de que a família está passando por uma batalha espiritual. Possessão é quando o demônio entra numa pessoa. E há vídeo meu aqui na playlist falando sobre isso. Possessão, o que é possessão, opressão, a diferença um do outro. Você pode acessar nosso playlist aqui, que vai falar sobre ensino e instrução a respeito aí da batalha espiritual no contexto de possessão, tá bom? Eu não vou aqui me ater nesse assunto de possessão não, porque há vídeo meu falando sobre isso aqui já. Mas quando há uma possessão, é um sinal claro de que a família está em uma batalha espiritual. Como aconteceu um caso, uma família que eu tive que tratar com ela, onde a criança, o filho, ficava possesso quase todo santo dia. Então a luta para a mãe, uma luta para o pai que tinha que sair para trabalhar e ficava preocupado com aquele seu filho, que realmente era muito desgastante, preocupante, praticamente quase todo dia, 6 horas, cara, que o menino ficava possesso. Então era um trabalho terrível que enfrentava aquela família. Então é um caso de possessão, um caso de batalha espiritual. Outro sinal, outro ataque que a família recebe também, além da possessão, é a opressão. Eu falo sempre que a opressão é pior do que a tentação, do que a possessão. Porque a opressão, ela vai a um bombardeio lá de fora, ou seja, a pessoa não fica possessa. Vai começar você particularmente, vai ficar ali, dialogar com você, vai explicar o que está acontecendo com ela. Só que ninguém sabe o que acontece com a pessoa que fica doente. Ela fica oprimida, ela fica em depressão. Lembrando que nem toda depressão é possessão não, tá? Nem opressão também não. Tem muitos que atribuem a depressão como ela fosse diabólica, mas não é, cara. A depressão do diabo não é. Né? E há um vídeo que eu vou falar sobre isso aqui ainda, a respeito da depressão. Depressão não é diabólica, não é coisa de diabo. Né? Pode ser um sinais, pode ser uma das consequências, mas não é só a depressão. Quando a pessoa fica deprimida porque tem um diabo com ela. Errado. Bom, mas pode ser sim um sinal de opressão, ok? Pode ser sim, mas a gente precisa ter discernimento, saber como lidar com a pessoa, para saber realmente se está oprimida ou não, tá? Mas vamos lá. Mas a opressão também, ela é uma forma da família enfrentar uma batalha espiritual.
Um exemplo também, já lidei com família cuja a pessoa ela estava oprimida. Ela até ouvia o que eu dizia para ela, o que eu falava para ela, ela estava ouvindo praticamente, não conseguia falar. Aí ficava com os olhos estáticos, né, parada, olhando para cima, sem se mexer. Mas depois que ela foi curada, que ela foi liberta, ela falava para mim, pastor, eu ouvia tudo que você estava falando. Falou assim, isso. Eu não tinha condições de me reagir. Uma coisa me segurava, uma coisa me prendia. É como algumas pessoas que tem, às vezes dormem e elas, como que o sonho fosse real. E ela está numa situação e ela quer sair daquela situação, algo está segurando ela. Ela não consegue correr, ela não consegue se erguer, ela fica presa ali. Isso é uma opressão. Entende? É claro que nem todo sonho é opressão, mas há casos que pessoas me contam que eu vejo claramente que é uma opressão. Então, a família também passa por esse tipo de batalha espiritual, ou de forma direta, possessão, um enfrenta essa questão de possessão, e tem outros também que enfrentam a opressão, tá bom? Que é muito comum em famílias isso acontecer. Crianças, né, adolescentes, jovens, né, adultos também passam por isso, opressão terrível. E não só a questão física, mas também a pressão psicológica. A pessoa começa a ver coisas na frente dela, né, ver sombra dentro de casa, ficar assustada, não consegue dormir. Então, uma série de sintomas dentro da opressão maligna. Então, a família também, quando passa por batalha espiritual, tem também esse ataque aí direto, chama-se opressão. Também há vídeo meu falando sobre esse assunto aqui. Também há a forma indireta. Bom, porque eu falei que toda família ela passa por batalha espiritual. Porque nem sempre acontece a possessão e nem a opressão. Mas acontece, gente, a tentação. Isso aí todos nós passamos. A tentação é algo terrível, ou seja, é a seta indireta do reino das trevas contra nós. O que ele vai usar para nos tentar? Vai usar o mundo, o sistema caído do mundo. O mundo está aí, essa ideia globalizada de que podemos ser felizes aqui agora, independentemente de Jesus. Então, essa ideia está por todo lado aí, na área educacional, na área religiosa, na área científica, né? Então, na área filosófica. Então, há ideias que mostram que podemos realizar, que podemos ser, podemos chegar a algum lugar sem Jesus Cristo, certo? Então, ou seja, também há vídeo meu falando sobre isso aqui, a questão do mundanismo. Ele usa o mundo como usou para tentar Jesus. Se você me prostrar diante de mim, Jesus, você vai ter esse mundo inteiro em suas mãos. Então, não é aqui a questão de ter carro, casa, isso não. É o mundanismo, a ideia. Então, ou seja, ele vai usar isso para poder tentar a cada um de nós. Toda a família é tentada. Todos nós, porque nós estamos no mundo. Ainda que não pertencemos a esse mundo, mas estamos nesse mundo. E também chama-se obsessão, ou seja, outra forma que ele vai usar para poder atacar. O que é obsessão, pastor? É quando a pessoa fica tão obcecada com aquilo que surgiu diante dela e coloca uma situação que fica tão obcecada que ela acaba ficando o quê? Uma pessoa obcecada por aquilo, fica escrava daquilo, fica dependente daquilo. Digamos, a pessoa ela ficou materialista, né? O diabo colocou no mente dela, entendeu de que ela pode ser feliz aqui agora, independentemente de Jesus, apenas tendo as coisas desse mundo. Então ela é uma pessoa materialista. Ela fica tão materialista, tão focada ali, por exemplo, no dinheiro, ela quer tanto ter posse, tanto ter rica, que ela fica obcecada por aquilo. Então a riqueza toma conta do seu coração. Onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, por ela colocar o dinheiro acima das pessoas, ela fica obcecada por aquilo, ela perde a noção das coisas. E para ela mentir, roubar, matar, trair, não faz diferença nenhuma, porque ela está totalmente obcecada pelo dinheiro. E há pessoas assim, né? Então, ou seja, é uma batalha terrível, e a família assim, passa por isso. Entende? Então, quando fala-se batalha espiritual no contexto familiar, envolve todas essas coisas, não só detectar ali se é demônio naquela casa, se é demônio naquele homem, aquela mulher, é muito mais do que isso. Quando fala-se batalha espiritual, tem que olhar como um todo, gente. E, às vezes, a família perde nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, há desgraças terríveis. Aí depois vão imaginar, poxa, alguma coisa estranha aconteceu. Ah, porque, sabe, tá muito estranho isso, porque não consegui entender a que ponto chegou a pessoa cometer tal ato, mas não viu que isso já vinha há tempo acontecendo. Essa cilada estava armada há muito tempo.
na vida dessa família. Então, seja, você quer entender mais sobre esse assunto aqui, eu te convido a acessar nosso site batalhaespiritualelibertação.com. Lá tem esse assunto aqui, artigos muito mais profundidade, com mais detalhe, você vai poder entender ainda mais esse assunto, porque se for continuar aqui, vai ficar esse vídeo muito grande. Tá bom? Eu não gosto de fazer vídeo extenso, não. Mas você vai acessar o site, você vai ter mais calma, paciência, e vai poder ver ali alguns detalhes mais profundos a respeito desse assunto de batalha espiritual na família, ok? E também, outro convite é que lá no site você vai ter acesso à Sala dos Guerreiros. Cara, essa sala é fantástica. É uma sala muito boa, eu tenho curtido bastante ali com as pessoas, dialogando, aprendendo também, tá bom? E ali é uma bênção, você pode acessar essa sala, lá tem e-books, livro gratuito, você pode baixar, ler à vontade, você tem lá esboços de sermões, cara, você que gosta de pregar a palavra, gosta de expor aí, ensinar também, tem esboço lá prontinho, você vai deleitar nesse esboço. Outra coisa, não é esboço lá complicado, ou então esboço temático, não. Tem esboço que é temático, você bota um tema lá e bota versículo embaixo, de qualquer maneira, fora de contexto, ninguém entende nada, é uma bagunça. Não, cara, é esboço temático, é esboço textuais, né, dentro do texto direitinho. Tem esboço, você vai entender o texto, entender a aplicabilidade dele para a nossa vida. Também tem esboço expositivo. Esboço, para quem sabe o que é exposição, a gente fez homilética e hermenêutica, sabe o que eu estou falando aqui. Aí já parte mais técnica para quem é pastor, obreiro, para poder pregar com muito mais eficiência. Tá bom? Então acessa lá. E além disso, também tem lá a sala do aconselhamento. Do aconselhamento. Caso a situação da pessoa não for um caso espiritual, ou seja, de batalha espiritual, desse contexto aí, for um problema psicológico que acontece também, eu vou encaminhar um especialista. Dentro da nossa equipe também tem pessoas especialistas, tem psicólogo, tem médico, tá bom? Então eu vou encaminhar a tais pessoas, porque às vezes ela tem uma visão, coisa acontece, a gente vai ver na análise ali dentro que ela manda pra gente, ali dentro do formulário, vai analisar e vamos ver que o problema dela é simplesmente psicológico, entendeu? Não é problema espiritual. Então tem que saber discernir as coisas, não é tirar tudo demônio, não. Então, analisando, a gente vai entrar em contato com a pessoa, vai encaminhar ela para um especialista. Aí, vê critério da pessoa, se ela quer ser aconselhada a acompanhar aquele especialista ou não, tá bom? Mas a gente vai deixar tudo claro o que está acontecendo com ela. Então é bem legal lá a sala dos guerreiros, você pode acessar claramente. É uma benção, é maravilhoso, você vai gostar bastante. Então vai lá para o site Batalha Espiritual na Mente, Batalha Espiritual e Libertação.com. Deus te abençoe, graça e paz. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.